Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, para depois ela ser postada no canal do YouTube, tá bom? Vocês podem estar acessando o canal do YouTube para verem as aulas que, se acaso vocês perderem a conexão, né, ou então não conseguirem acessar a aula em algum dia, vocês podem estar vendo a aula aí no canal do YouTube, tá bom? Estou postando aí no chat. Vocês, por favor, acessem aí depois e se inscrevam lá. Ok, pessoal. Na última aula a gente estava falando sobre o renascimento, né? Esse processo histórico aí. Oh, só um minuto. Boa tarde, Rafael. Rafael Oliveira Rios, né? Beleza, coloquei aqui sua presença. Voltando aqui, galerinha, a gente falou nas últimas aulas, né, sobre o Renascimento, que foi esse processo histórico aí que vai marcar a passagem entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Vai representar uma série de mudanças no pensamento. Antes o pensamento era baseado no teocentrismo, ou seja, Deus era a justificativa de todas as coisas que aconteciam no mundo, né? As desigualdades sociais, as doenças, os, como é que eu posso dizer, as manifestações da natureza, né? A explicação de por que as coisas aconteciam, de por que as coisas eram. Tudo isso era enviesado pela narrativa católica, pela narrativa religiosa, né? Isso durante a Idade Média. Durante a Idade Moderna, no período de transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, onde vai ocorrer o Renascimento, a gente vai ver uma mudança nesse pensamento, né, onde o ser humano vai começar a se tornar o centro de todo o processo de busca pela verdade. Esse processo de priorizar a figura humana, de valorizar a figura humana, valorizar as qualidades humanas, vai ser chamado de humanismo, né? Uma forte característica do humanismo é o antropocentrismo, que vai colocar a figura humana como o máximo da perfeição, da evolução, né? Da estética, das capacidades, da criação divina, ok? O máximo assim da perfeição, da imagem e perfeição de Deus, né, seria a figura humana. É isso que é pregado pelo antropocentrismo, ok? Então a gente vê uma hipervalorização do ser humano durante o processo aqui do Renascimento. E tudo isso aconteceu, pessoal, devido a uma necessidade de se valorizar uma nova classe social que surgiu aí, ó, entre a Baixa Idade Média e a Idade Moderna, né? E essa classe seria a burguesia. A burguesia seria essa classe que vai se formar a partir do momento em que a Idade Média vai experimentar um desenvolvimento comercial. Durante a Idade Média, o comércio ele foi muito enfraquecido. Na Idade Antiga havia um comércio ativo, né? O Império Romano, né? O norte da África, né? As civilizações africanas, o próprio Egito, né? Como se diz, eram locais onde o comércio era muito ativo, o comércio do Mar Mediterrâneo era muito ativo. Então, o que acontecia? No, quando chegou a Idade Média, que houve a queda do Império Romano, esse comércio ele vai começar a ficar cada vez mais raro, né? As pessoas não vão ter essa preocupação em produzir para fazer comércio. Elas vão ter a preocupação de produzir para garantir o seu sustento, ok? Mas lá pela metade da Idade Média, para o final, né, no período assim da Baixa Idade Média, a gente vai ver a chamada Revolução Comercial, ok? Ela vai ser impulsionada pelas cruzadas e ela também vai ser impulsionada pela Revolução Agrícola, pela Segunda Revolução Agrícola, né, que vai ser desenvolvida durante o período da Idade Média, onde eles vão desenvolver novas ferramentas, né, ferramentas de metal, para auxiliarem no processo de produção.
e essas ferramentas elas vão aumentar a produção, né? Vai ter mais alimento disponível dentro dos feudos, e essa maior disponibilidade de alimentos, maior disponibilidade de recursos, vai fazer com que a população desses feudos, dessas áreas rurais, aumente, né? E esse excedente, o que vai sobrar do alimento, ele vai começar a ser comercializado entre feudos, né? E depois desse comércio vão surgir as primeiras feiras, ok? E quem é que vai fazer o comércio nessas feiras? Vai ser o camponês. Eu disse para vocês que durante a Idade Média havia uma divisão social entre a nobreza, né, dos quais fazia parte o rei também. A nobreza seriam todos aqueles condes, os viscondes, os duques, né, aqueles mais próximos da figura do rei. Abaixo, logo junto dos nobres, tinha a classe do clero, né, que era a classe onde estavam os membros da Igreja Católica, que vão representar a hegemonia ideológica, né, toda a ideia, a crença vigente, né, que toda a população da Idade Média vai experimentar. Vai existir o clero, que vai controlar, vai dar a orientação espiritual, né, aos povos medievais, aos grupos da Idade Média, e abaixo de todos, né, vai existir os servos que vão trabalhar nas terras do clero e da nobreza, ok? E quando ocorre essa revolução comercial, vão ser esses servos que vão sair das zonas rurais, dos feudos, e vão para as chamadas feiras, para fazer esse comércio desse excedente. Né? Começou a sobrar alimentos que eram produzidos, e esses alimentos eles vão ser vendidos nessas feiras. E o que acontece? Muitos desses servos que eram livres, né, apesar de dever uma obrigação, uma lealdade ao senhor feudal, eles eram cidadãos livres. Eles começaram a fazer riqueza com o comércio nas feiras, né? E essas feiras elas eram chamadas na Idade Média de burgos. E aqueles que faziam comércio nos burgos eram chamados de burgueses, ok? À medida que esses burgueses começaram a fazer riqueza, começaram a ficar cada vez mais ricos, mais poderosos, eles começaram a contratar os seus próprios exércitos, né? Contratavam mercenários, davam salário para eles, né? Para esses mercenários lutarem pela defesa dos seus interesses. E o que acontece? Eles vão começar a reivindicar uma participação política. Só que isso é um problema, porque durante a Idade Média, eu disse que todas as explicações eram dadas pela igreja, né? E a igreja já fazia séculos que ela dizia que os servos, eles nasciam para trabalhar. Eles não nasciam para governar, né? E isso é um problema porque os burgueses, eles não estão mais na condição de trabalhar, né? Eles conseguem se sustentar fazendo comércio. Eles conseguem passar a vida inteira explorando o trabalho, né, de outras pessoas, de seus funcionários. Esses burgueses eles estão cada vez mais poderosos, cada vez mais ricos e querem uma participação política, mas a Igreja Católica, né, o clero e a nobreza não vão aceitar isso, né? E qual que é a ideia que eles têm então, essa burguesia? O que a burguesia faz para ganhar o reconhecimento, né, para começar a ser respeitada dentro da sociedade no final da Idade Média e o início da Idade Moderna? Eles vão começar a contratar os humanistas para produzirem obras para eles, ok? Então esses humanistas eles vão começar a escrever livros contando a história dos burgueses, né? Vamos imaginar, tem lá uma família burguesa, a família dos Médici, por exemplo, que era uma família muito importante na Itália. Eles vão praticamente governar, eles vão ter mais autoridade, os Médici, que são burgueses, vão ter mais autoridade na Itália do que os próprios nobres, né? A própria nobreza dentro da Itália. E lembrando, né, que na sociedade da Idade Média, se você nascia nobre, você iria morrer nobre. O título de nobreza era algo ligado à sua origem, né, ao seu nascimento. Assim como também a servidão. Se você era filho de servo, você também ia ser servo. Seus filhos serão servos, né? É muito difícil ocorrer uma transição de classe social durante a Idade Média.
E esse pessoal aí, eles vão começar a contratar esses humanistas justamente para isso. Para mostrar que o trabalho é uma coisa para ser valorizada, né? O enriquecimento pelo trabalho, pelo comércio, é uma coisa que deve ser valorizada, né? E eles começam a contratar esses humanistas para escreverem livros, para pintarem quadros, fazerem esculturas, né? Fazerem até obras, né? Obras de engenharia, para justificar a ação, a presença, a autoridade dessa burguesia, ok? Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre os séculos XIV e XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca pelos prazeres, o hedonismo, como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. Então, pessoal, a gente vai ter essa prática dos burgueses financiando, patrocinando os humanistas. Essa prática de financiar o humanista, de financiar o artista, financiar o escritor, financiar o cientista, essa prática do patrocínio vai ser chamada de mecenato, ok? E aquele que pratica o mecenato, que faz o patrocínio, né, é chamado de mecenas. Então guardem isso aí na cabeça. Mecenato é quem patrocina os humanistas, ok? Mecenato é a prática do patrocínio dos humanistas. Quem patrocina é chamado de mecenas, tá bom? Vamos lá. Impacto do Renascimento. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Então, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das artes, a mudança na visão da figura do homem, né? A busca por uma verdade mais fundamentada na razão do que nas crenças, do que na religião, né? Todos esses aspectos aí são aspectos que são uma herança do processo renascentista, né? Do Renascimento. E aqui a gente inicia a correção da semana 3 do PET complementar, ok? A questão 1, ela diz o seguinte: a imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada do século XV por Leonardo da Vinci e exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Então a gente tem aí a representação da figura do homem vitruviano, né, que foi desenvolvida pelo Leonardo da Vinci, e ela representa a harmonia da figura humana, né, a perfeição da figura humana. Você percebe que através das formas geométricas, todas as proporções do corpo humano podem ser atingidas, podem ser representadas com perfeição, ok? Vamos lá. Inclusive, pessoal, essa imagem aqui do homem vitruviano é um dos principais símbolos, né, quando se fala desse conceito aí que é o antropocentrismo. E aí vem a questão. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que, ou seja, todas as alternativas são corretas, menos uma, né? Nós estamos procurando a alternativa incorreta, beleza? Vamos lá. A alternativa falsa, pessoal, seria a alternativa C. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, pela conexão que essas guardavam com a história hebraica
descrita na Bíblia. Pessoal, apesar dessas civilizações, a civilização grega, a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, serem civilizações muito importantes para a gente entender a antiguidade, entender a origem do homem, né? Entender, inclusive, a nossa cultura judaico-cristã, né? Que vai ter o berço aí no Oriente Médio. Não vai ocorrer uma valorização pelos grupos renascentistas dessas civilizações. Por quê? Porque o foco dos humanistas vai ser a civilização clássica, que é composta pela civilização grega antiga e pela civilização romana antiga, ok? Então, essa aqui seria a falsa, ok? Por mais que exista valorização atualmente dessas culturas, né, elas não vão ser valorizadas, não vão ser tão lembradas, tão influentes dentro do processo do Renascimento. As civilizações que vão influenciar o Renascimento vão ser as civilizações grega e romana, ok? As chamadas civilizações clássicas, tá bom? Aqui vem a questão 2. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e expressão, que era conhecido desde o final do século XV. E aí vem a questão. De acordo com o trecho anterior, e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista... Então essa aqui já é diferente da 1, né? A 1 pedia para você marcar a incorreta, a errada. Aqui a gente já vai marcar a correta, a verdadeira, né? E a verdadeira, pessoal, seria a letra B. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano, ok? Então os humanistas eles vão ter essa visão de colocar o ser humano no mesmo patamar que os outros fenômenos naturais, né, que a filosofia natural, a filosofia da natureza, para o entendimento do mundo, né, o entendimento da realidade. Ele passa tanto pela natureza quanto pela existência, pela figura do ser humano. Ok? É um pensamento profundamente ligado ao humanismo. Então, se essa é a alternativa correta, a letra B, todas as outras alternativas são falsas, tá bom? Então, só lembrando aqui, a questão 1 é a letra C e a questão 2 é a letra B. E a questão 3? É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI, ou seja, em que tipo de manifestação renascentista a gente vê a valorização do corpo humano, né? É isso que está perguntando aqui na questão 3. A alternativa correta seria a letra D, né? Nas obras dos pintores e escultores renascentistas. Né? Vão ser nessas obras aí dos pintores e dos escultores renascentistas que a gente vai ver aí essa valorização, esse cuidado, essa importância que é dada à figura do corpo humano. Ok? Então, só para a gente resumir aqui, a questão 1 é a letra C, a questão 2 é a letra B e a questão 3 é a letra D. Tá bom? Dentro aqui da semana 3 do PET complementar. Disso aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Não. Beleza, então vamos fechar aqui e vamos passar para o tema da semana 4 do PET complementar. Vou apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. Ok. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim. Sim. Beleza. Pessoal, deixa eu só confirmar aqui, ó, a presença de vocês. Eu dei presença hoje para Daiane,
para Rafael Rios, para Ashley e para Gabriele. É isso mesmo? Teve alguém que eu não falei o nome? Não. Tá tudo. Então é isso aí. Então vamos lá, galerinha. Essa Juliana Daiane é minha esposa. Eu entrei com o e-mail dela para me poder gravar a aula do jeito que aparece para vocês. No meu e-mail, Edivaldo Júnior, eu estou fazendo a apresentação. E no e-mail dela, eu estou gravando a aula para postar no YouTube. Entendeu? Beleza. Então vamos lá, galerinha. O Renascimento. Pois é, ela é minha esposa. Ela não é aluna, não. Ela que me dá aula aqui em casa. Então vamos lá, pessoal. O Renascimento científico. A gente falou nas últimas aulas sobre como o Renascimento ele vai influenciar a arte, a cultura, a visão de mundo do ser humano, né? Como ele vai reestruturar a forma como o ser humano vai encarar a realidade, vai encarar o mundo, né? Só que a gente falou isso mais num sentido da arte, do movimento renascentista artístico, ok? Mas o Renascimento, ele não vai ser um movimento só artístico. Ele vai ser um movimento também científico, ok? Porque toda essa questão do humanismo, de valorizar a razão, de tentar achar a verdade através da razão, né, o que a gente até falou do racionalismo, né, toda essa valorização aí da razão, da capacidade humana, da inteligência, do método, né, tudo isso aí vai influenciar no surgimento do que vai ser chamado de renascimento científico, ok? Então vamos iniciar aqui esse tema. Como que a ciência evoluiu durante o Renascimento? O Renascimento científico deve ser entendido dentro do contexto do Renascimento cultural, ocorrido na Europa entre os séculos XV e o século XVI. Então, pessoal, o século XIV, que vai ser o início, né, o finalzinho do século XIV, o século XV e o século XVI, esse período aqui vai ser o período que vai marcar o Renascimento, ok? Renascimento cultural. E o Renascimento científico, ele é uma das vertentes desse Renascimento cultural, ok? Vamos aprofundar aqui o nosso conhecimento sobre o Renascimento, em como ele se desenvolveu dentro do aspecto científico. Foi um período marcado por grandes avanços nas ciências, possibilitados pelos estudos e experimentos de grandes cientistas, né? Então, nessa época que eles vão começar a valorizar o estudo, a pesquisa, o experimento, principalmente, né? Porque vai se entender que somente pode-se alcançar a verdade se você colocar essa verdade à prova, né? Se você colocar um experimento dessa verdade. Como é que eu sei que a água ela vira vapor, né? Como é que eu sei que a água ela pode sair do estado líquido para entrar no estado gasoso, né? Através da efervescência da água. Então vamos imaginar, de todas as vezes que eu deixei a água sobre o fogo fervendo, né, vamos imaginar que durante 5 vezes, 10 vezes eu coloquei a água para ferver e nessas 10 vezes a água fervente gerou vapor. A água se converteu de água líquida para água gasosa, né? Das 10 vezes que eu fervi a água, 10 vezes ocorreu a mudança da água líquida para a água gasosa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um experimento, né? E através desse experimento, o que eu concluí? Eu concluí que a água ela pode se manifestar tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. E o que permite essa transformação é a temperatura. Em alta temperatura, a água deixa de ser líquida e se torna gasosa. Em baixa temperatura,
a água deixa de ser gasosa, se torna líquida. Numa temperatura mais baixa ainda, a água deixa de ser líquida e se torna sólida, né? Vira o gelo. Então, através do experimento, eu entendo que a água ela passa por esses 3 estados, né, da matéria: o líquido, o sólido e o gasoso, né? A água, o gelo e o vapor. Tá bom? Então, isso aí é só um exemplo que eu estou dando, pessoal, para vocês entenderem o valor da experimentação, do método científico para se alcançar a verdade, né? Por quê? Porque durante a Idade Média, todas as explicações de como as coisas ocorriam, de por que elas ocorriam, eram dadas através de uma ótica, de uma visão religiosa, né? As coisas eram explicadas por meio de um argumento religioso que era passado pelo clero, pela Igreja Católica, ok? Inclusive, muitas das ideias dos cientistas renascentistas vão ser perseguidas, vão ser negadas, vão ser perseguidas mesmo pela Igreja Católica, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Se a gente for falar sobre o renascimento científico, a gente pode citar aqui algumas ciências que surgiram, que se desenvolveram durante o período do Renascimento, ok? A primeira que a gente pode falar é a astronomia. A astronomia, pessoal, ela vai surgir da astrologia, né? Alguém de vocês aqui sabe o signo de vocês? Daiane, você sabe qual é o seu signo? Sei. Qual é? Gêmeos. O meu é Capricórnio, né? Todo mundo aqui tem um signo. O meu é câncer. Câncer, a Ashley é de câncer. Gabriele, qual que é o seu signo? Oi, Gabriele. Oi. Qual que é o seu signo? Áries? Eu sei. Gabriele não sabe, mas assim, todo mundo tem um signo, né? Rafael, você sabe seu signo? Rafael é de Aquário, né? O que acontece, pessoal? A época que a gente nasceu, o dia do nosso nascimento, né? Ele vai nos encaixar em um signo, né? Existe o calendário astrológico, né? E a astronomia, ela vai ser uma ciência que vai surgir a partir do estudo da astrologia. O que é astrologia? É o estudo, né, dos signos, é o estudo dos astros. Dependendo do dia em que eu nasci e na posição que os astros estavam no dia que eu nasci, a minha vida vai acabar sendo influenciada por esses fatores, né? Isso é o que prega a astrologia. A diferença da astrologia para a astronomia é que a astrologia ela tem um fundamento místico, ok? Ela tem um fundamento de crença, ela não tem um fundamento científico. O fundamento dela é um fundamento místico, um fundamento esotérico, tá bom? E ela vai ter um enfoque mais voltado para a questão de como os astros influenciam a vida humana, ok? A astronomia, ela já tem um enfoque na posição dos astros, na forma como os astros se movimentam, como os astros se comportam, né? Assim, na posição do sistema solar, na posição do sistema solar dentro da nossa galáxia, né, a Via Láctea, das milhares de galáxias que existem dentro do universo, né? Assim, dos conjuntos de constelações, né? Toda essa questão do estudo dos astros, estritamente dos astros, é baseada no estudo da astronomia, ok? Observação dos astros, né? O entendimento de como os astros se movimentam, tudo isso vai ser uma ciência que vai surgir do estudo da astrologia, né? Mas ela vai evoluir com um caráter científico, dando origem à astronomia, tá bom? Outra ciência que vai se desenvolver bastante durante o período do Renascimento será a matemática. E através da matemática vão surgir duas novas ciências, né? Que é a física e a química.
através dos cálculos da matemática, vai se começar a entender como que os fenômenos da natureza se manifestam, né? Através da física e da química. Outra natureza também, outra ciência também que vai surgir durante o período do Renascimento será a anatomia, né? Que tem bastante a ver também com o aspecto do antropocentrismo, porque a anatomia ela vai valorizar a figura humana, né? O que a anatomia estuda? Ela estuda a estrutura do corpo humano, né? Como que se organizam os ossos, para que serve cada músculo, né? Como que os músculos se ligam uns aos outros, né? Nossos órgãos, qual que é a função de cada órgão, né? Qual que é o formato desses órgãos, como é que funciona tudo isso tem a ver com a anatomia, né? Que busca entender como é que o ser humano funciona, como é que o corpo humano funciona, né? E todas essas ciências aqui vão surgir dentro do contexto do Renascimento científico nos séculos XV e XVI, tá bom? O racionalismo e os estudos da natureza. Pessoal, o estudo da natureza, que vai dar origem, né, a todas essas ciências aqui, ó, ele vai ter como base fundamental o racionalismo, né? Por que a gente vai entender que a Terra ela gira ao redor do Sol, né? Porque a gente, através dos estudos, da pesquisa racional, né, através de um estudo que se foca não no que eu acho, não no que eu penso, não no que eu acredito, mas no que na minha análise racional da realidade, a conclusão é que a Terra gira ao redor do Sol, né? Foi isso que o Copérnico concluiu, né? E todos esses cientistas vão ter como fundamento principal de seus argumentos, né, de seus discursos, de suas ações, né, a valorização da razão, o racionalismo, tá bom? Vamos lá. Aspectos medievais questionados pelos humanistas. A gente sabe que o Renascimento ele vai aparecer como esse movimento, né, que vai questionar o que acontecia durante a Idade Média, né? E aqui a gente tem alguns aspectos que vigoravam durante a Idade Média que vão ser questionados aí por esses humanistas, né, por esses renascentistas. O primeiro é o teocentrismo, tá bom? O que é o teocentrismo? É a explicação de que tudo o que acontece no mundo tem a ver com a religião, tem a ver com a figura de Deus, tem a ver com a ação de Deus, tem a ver com a vontade de Deus, né? Isso é o teocentrismo. E muitas vezes esse enfoque, esse critério teocêntrico, ele vai gerar alguns erros, né? Por exemplo, durante a Idade Média acreditava-se que o centro do universo era a Terra, que o Sol girava ao redor da Terra, que a Lua, que os outros planetas todos giravam ao redor da Terra, né? Por quê? Porque acreditava-se que como a Terra é o planeta em que nós vivemos, né, e nós somos a criação de Deus, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? Da onde que foi tirada essa informação? Foi tirada da ideia do clero, da ideia religiosa, né? É uma informação, pode-se dizer que inventada, ok? É uma ideia teocêntrica, tá bom? O segundo aspecto que vai ser questionado pelos humanistas será o da sociedade estamental. Durante a Idade Média, existiam três classes. A classe do clero, que vai ser aqueles que oram, né? Vai ser a Igreja Católica. Depois, a nobreza, que vai ser aqueles que guerreiam, né? Os nobres vão ser aqueles, pessoal, que vão ter a posse das armas, das armaduras, né? Eles não vão trabalhar. Eles vão ser sustentados pela classe dos servos, né? Os camponeses e os servos, eles vão trabalhar nas terras da nobreza, eles vão trabalhar nas terras do clero, eles não vão ter a própria terra, eles não vão ter riqueza, né? Eles não vão ter uma vida boa, não vão ter privilégios. Qual que vai ser a função dos servos? Vai ser trabalhar, né? Vamos imaginar que você é um camponês vivendo em um feudo durante a Idade Média.
E nesse feudo ocorre a invasão de povos bárbaros, né? Povos das montanhas decidem invadir o feudo onde você trabalha lá como camponês, na terra do senhor feudal, do nobre, né? O nobre, ele vai se armar, né? Vai pegar as suas armas, suas espadas, seus escudos, suas lanças, né? Suas armaduras, vai pegar os seus cavalos e vai guerrear contra os invasores, né? Ele vai defender aqui, ó. E a função dele é só essa, pessoal. Se tiver um invasor, ele vai defender a terra. Se não tiver invasor, ele vai ficar de boa, né? E o clero, o que o clero vai fazer durante esse momento de invasão? Ele vai ficar orando a Deus para que nada de ruim aconteça, né? E você, que é um camponês, o que você vai fazer? Você vai se esconder no castelo do senhor feudal, né? E vai ficar lá também rezando para que nada de ruim te aconteça, né? Mas se acontecer, quem vai ser escravizado, quem vai ser capturado, será você, né? Será o camponês, né? Então o camponês, pessoal, ele vai ter uma figura aqui muito desvalorizada dentro da sociedade medieval, ok? E outro aspecto também que vai ser criticado pelos humanistas vai ser o obscurantismo do conhecimento, ok? Por quê? Durante a Idade Média, todos os livros, todo o conhecimento estava nas mãos da Igreja Católica, estava nas mãos do clero, tá bom? E as pessoas não tinham o hábito de leitura como tem hoje, né? A maioria das pessoas durante a Idade Média eram analfabetas, né? Muitas vezes até a nobreza era analfabeta, ok? E para um camponês passar a vida inteira sem nunca ter visto um livro ao vivo, né? Ter visto um livro de perto, era comum, era normal, né? Por quê? Porque os livros eram escritos à mão. E quem é que guardava esses livros? Era a Igreja Católica, né? Era o clero que guardava esses livros nas bibliotecas que ficavam nos mosteiros, ok? Então, havia esse obscurantismo do conhecimento. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Elas tinham que acreditar em tudo aquilo que a igreja falava. A igreja falava que era verdade? Pô, então era verdade, né? Porque a igreja que tem todos os livros, a igreja que tem todo o conhecimento, a igreja que guarda todo o conhecimento, né? Então, se a igreja fala que a Terra é o centro do universo, falou, tá falado, não tem o que questionar, né? Tudo que a igreja fala é considerado uma verdade absoluta. E os humanistas, eles vão falar, poxa, será que realmente a igreja está certa em tudo? Será que realmente a Idade Média ela é um período que o conhecimento, que a razão, que a ciência vai ter um grande desenvolvimento? E eles vão concluir que não, né? E por isso a Idade Média ela vai ser reconhecida pelos humanistas, pelos renascentistas, como Idade das Trevas, né? É uma idade onde o conhecimento, onde a ciência era desvalorizado, né? Era considerado obscuro, né? Por isso, Idade das Trevas. Então esses aqui eram os aspectos, né, que os humanistas questionavam durante o processo do Renascimento. Contexto histórico. Na Idade Média, buscavam-se conhecimentos através da leitura de livros, sendo que esses ficavam muito restritos principalmente aos monges e teólogos católicos, né? Como eu disse, pessoal, só a Igreja Católica tinha acesso aos livros, né? Principalmente porque os livros eram raros, eram difíceis de serem reproduzidos, né? O que a gente vê aqui, ó? A gente vê um padre, né, fazendo a reprodução de um livro, né? A gente tem aqui um livro aberto, né, e provavelmente ele está copiando aqui desse livro, o que está escrito aqui, e reescrevendo em novas páginas, né? Era a única forma de você conseguir ter uma cópia de um livro, era copiando ele à mão. Por isso a Igreja Católica tinha, né, a detenção do conhecimento aqui nesse período. Foi um período marcado pela influência do pensamento da Igreja Católica, que acabou por prejudicar o desenvolvimento das pesquisas científicas, pois buscava explicar os fenômenos da natureza através da intervenção divina. Então, vamos imaginar, na Idade Média, por que ocorreu a peste negra? Hoje em dia, através dos estudos científicos, a gente entendeu que a peste negra ela é uma epidemia que foi gerada por uma bactéria, né, que vivia nas pulgas dos ratos que vinham dos navios
que saíam das Índias e iam para a Europa, né? Então, assim, a gente sabe que é uma epidemia gerada, né, por essa bactéria, né, a peste negra, né, que é chamada também de peste bubônica. Mas no período da Idade Média, dizia-se que a peste negra era uma maldição, era um castigo de Deus devido aos pecados da humanidade, né? Não é uma explicação científica. Da onde que os padres tiraram essa informação? Da fé, da crença, né? Da simples certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então a gente tem aí vários outros exemplos, né? Como eu disse também. Qual que é o centro do universo? Segundo a Igreja Católica, é a Terra, né? Porque Deus criou a Terra, colocou a vida na Terra, né? Não é o Sol é só aquela bola de fogo, né, que fica no céu. Mas não, né? A gente percebe, né, que o Sol é uma estrela, que é o centro do nosso sistema solar, né? Que todos os outros planetas, os outros astros giram ao redor dele. Mas isso é uma explicação científica, né? Então, essa explicação de que tudo acontece porque Deus está intervindo, porque Deus está agindo, porque Deus quer, né, é a explicação que a Igreja Católica cria para entender o mundo, né? E é a explicação também que representa o pensamento medieval. Todo mundo acreditava nisso, né? No Renascimento, houve uma grande mudança na produção de conhecimento. A razão passou a ser um dos principais objetivos daqueles que pretendiam desvendar os grandes mistérios do mundo físico. Mesmo tendo forte oposição da Igreja, muitos cientistas buscaram métodos de produção de conhecimento através da experimentação, da observação e da comprovação, né? Então, esses três aspectos aqui, pessoal, a experimentação, a observação e a comprovação, eles vão fundamentar aquilo que a gente chama de método científico, né? Primeiro surge-me uma dúvida, né? Como eu dei o exemplo da água aqui para vocês. Será que a água ela pode ficar no estado sólido, né? E eu vou lá e pego a água e coloco ela no experimento. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá e tento resfriar ela. É a experimentação. Como é que eu vou saber se a água está tendo algum efeito, alguma reação a esse resfriamento? Seria o processo da observação, né? Eu vou estar sempre observando, conferindo para ver se muda alguma coisa. A Daiane está falando que essa imagem está dando nervoso. Eu vou explicar essa imagem já já, né? E a comprovação, quando eu ver que a água ela se transformou, né, no estado sólido, eu vou ter a comprovação de que, né, meu experimento estava correto. Se não acontecesse, eu vou ver que meu experimento estava errado, né? Mas eu tenho que passar o meu conhecimento por esse processo do método científico. Daiane, essa imagem aqui, ó, é um desenho feito por Leonardo da Vinci explicando uma atrofia muscular, né? Olha só para você ver como é um músculo saudável, como ele é mais volumoso, né? E aqui um músculo com atrofia, né? A gente vê que é um músculo assim bem atrofiado, ele está bem menor, murcho, né? Pode-se dizer. E ele tem toda uma representação do desenho aqui, ó, dessa questão da anatomia, da figura, né, do funcionamento dos músculos, como os músculos se ligam aos ossos, né? Aqui os músculos, os primeiros músculos, depois os músculos que se sobrepõem, né? Depois a formação da pele toda. É uma representação da anatomia, ok? Se você achou que essa imagem aqui te atormentou, Daiane, espera até a gente chegar aqui na próxima imagem, quando a gente for falar do Vessálios. Que o Vessálios, ele literalmente dissecava corpos humanos para entender como é que eles funcionavam por dentro. Mas isso aí é um assunto para a próxima aula. Pessoal, nossa aula termina aqui. Disso aqui que eu expliquei, ficou alguma dúvida? Deu para vocês entenderem tudo? Sim. Beleza, pessoal? Então, Sim. Tchau. então tchau. Valeu. Obrigado. Vocês estão dispensados. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima aula.